de Lavocast, de Lavocast. Bom dia a todos e a todas. Estamos iniciando o De Lavocast 044 e com o tema Segurança Eletrônica na Prática. O que você precisa saber sobre isso? Eu tenho a honra de receber aqui o meu amigo, meu colega Vanderlei Lopes, que ele é especialista em segurança eletrônica e ele veio aqui compartilhar conosco algumas das suas práticas. Por quê? Segurança da informação e segurança eletrônica é necessária para todos os micros, pequenos e médias empresas que se preocupam em manter uma empresa realmente perene, uma empresa de sucesso e tudo isso quando a gente não dá ênfase a esta temática da segurança eletrônica e segurança da informação, a gente pode incorrer, inclusive, para o fracasso da empresa. Não é, Vanderlei? Sim. Eu peço aqui para o Vanderlei se apresentar, por favor. O Vanderlei é meu colega também de BNI. Eu sou do BNI Soma do Eusébio e ele é do BNI Avance aqui de Fortaleza. Fica à vontade, Vanderlei. Obrigado, bom dia a todos. Bom, me apresentar assim rapidamente, eu sou engenheiro eletrônico, pelos meus cabelinhos brancos, vocês vão notar, né, eu já tenho mais de 25 anos, eu peguei uma tática, viu, seu João, assim, a gente fala mais de 25, as pessoas ficam imaginando, né, pode ser 26 ou pode ser quase 30, mas é mais de 25, mais de né? 25, né? Nessa área de tecnologia, sou empreendedor, empresário aqui em Fortaleza, nessa área de segurança. Eu, na minha vida profissional, eu trabalhei em São Paulo, sou de São Paulo, nasci em São Paulo, sou cearense agora desde 2021, me transformei em um cearense, né? Muito bem, seja bem-vindo. E aí, lá em São Paulo, eu trabalhei muitos anos com o governo. Eu era fornecedor do governo do estado de São Paulo. E dentro dessa atividade, eu era fornecedor da segurança pública. Então, lá, trabalhei com todas as polícias muitos anos, desenvolvi muitos projetos lá. E lá, eu tive a oportunidade de desenvolver minha criatividade e adaptabilidade. Então, aprendi o que era desenvolver uma solução e trouxe isso para o meu negócio. Então, hoje eu digo que eu vendo soluções de segurança eletrônica, né? E o senhor fez uma introdução muito interessante para o campo empresarial, porque a segurança é algo que protege, né? Então, eu costumo dizer assim, segurança é algo que protege aquilo que te importa, né? Exato, o teu patrimônio, né? O patrimônio, né? Então, assim, se você é empresário, não pode pensar só no ponto de vista pessoal. A tua empresa é o teu patrimônio, né? E a segurança dessa empresa, ela é estratégica, ela tem que fazer parte do teu negócio, né? Exato. Assim, eu quero dar um exemplo que eu trouxe aqui para a gente começar a conversa, porque antes a gente pensava que o crime era alguma coisa muito grande, né? Que aquele assalto a banco, né? Aquela coisa, né? Teve até o assalto ao Banco Central, né? O mais famoso do Brasil. Aquele famoso. Mas hoje em dia, não, tá aqui muito perto da gente, tá muito perto. Então, olha, ontem saiu uma matéria e eu vi uma imagem que foi, inclusive, filmada, né? Por câmeras de segurança. Então, olha só, dizia assim, homem furta parte de portão de clínica no bairro Meireles, em Fortaleza. O crime foi registrado por câmeras de segurança eletrônica. Então, assim, vocês podem procurar isso no Instagram, aí na internet. Um camarada de bermuda, chinelinho, passando na calçada como se fosse qualquer cidadão comum. Ele olha para o ambiente
ele pega, olha lá onde que está o portão, ele arranca parte de um portão de ferro que devia ter uns 3 metros de largura por uns 2 ou 3 de altura, e ele consegue tirar aquele portão e põe nas costas e leva embora. Brincadeira. E no Meireles, passando o carro. É. E não foi às 3 horas da manhã, foi durante o dia. Durante o dia? Durante o dia. Então, as câmeras filmaram, né? Então, aí eu pergunto, né? Havia uma preocupação com a segurança eletrônica, porém, vamos entender se essa segurança teve uma consequência, né? Porque as pessoas muitas vezes querem instalar um sistema, mas esquecem do processo, né? Exato. Então, e eu vejo assim, só para concluir, né? A segurança, ela hoje em dia, ela tem que estar na estratégia da empresa e na gestão de risco. Exato. Porque da mesma forma que eu tenho o risco de investir num setor e não dar certo, e eu perder dinheiro, eu posso perder num assalto. Exato. Né? Vanderlei, com esses mais de 25 anos, como você falou, de experiência na área de tecnologia, de segurança eletrônica, de segurança da informação, que são coisas parecidas, mas não são as mesmas coisas, né? Quais os erros principais que você vê que algum dos nossos telespectadores pode ter aí na sua empresa, né? Quais os principais erros que a gente pode ter com referência à segurança eletrônica e segurança da informação? Olha, eu vou falar mais da segurança eletrônica, vou deixar da informação por último, né? A segurança eletrônica, como toda tecnologia, ela vai evoluindo. E a infraestrutura por si só, ela já é um primeiro passo, né? Porém, ela tem que estar atrelada a um processo. Então, o que acontece? Vamos imaginar esse exemplo que eu dei. A câmera, ela está filmando, né? O indivíduo cometendo aquele ato. Hoje em dia, os sistemas de segurança mais atuais já estão trazendo inteligência artificial, né? E uma inteligência muito interessante, porque antes, seu João, tinha que ter um funcionário da empresa sentado na frente de uma TV, olhando as imagens. Direto, né? Direto. E aí dizia assim, olha, aquele cara lá tá chegando perto, será que ele vai fazer? E aí a pessoa dormia, ficava com a vista cansada, né? Então, hoje, não precisa você ter uma filmagem onde a câmera te diz, opa, detectei uma pessoa próximo aqui do portão. Olha, detectei um movimento, né, não comum. E a partir dessa detecção, pode ter uma árvore de decisão. Então, se chegar uma pessoa próxima, o que eu faço? Disparo uma sirene. Eu posso agora criar uma máquina de fumaça parecida com aquelas de bailinho que a gente dançava, né? Acho que o senhor dançou, né? Eu dancei muito com aquelas máquinas de fumaça. E aí o indivíduo ele vai já se sentir constrangido e ele pode desistir daquele ato, né? Ou essa detecção ela pode informar a polícia, por exemplo, olha. Tem uma pessoa aqui, né? Ou não precisa chegar na polícia, mas a pessoa que está dentro do patrimônio diz assim, pessoal, tem um cara estranho aí fora, já vamos se precaver, né? Porque pode acontecer um evento. Então, a segurança ela tem que estar atrelada a um processo, porque eu vejo muita gente fala assim, macho, eu preciso botar umas câmeras lá em casa. Ó, já tô aprendendo a linguagem. Preciso botar umas câmeras lá, você faz isso aí, mas não quer gastar muito dinheiro não, bota lá uma baratinha que tá bom. É o primeiro erro, né? E aí, o que você faz com aquilo? Né? Você coloca, eu instalo, né? Ok, mas existe um processo. Quantas vezes você olha no aplicativo para ver se tem um alarme, alguma coisa, né?
E então é assim, hoje em dia tem que estar atrelado a um processo, tem que ter um tempo de resposta. Um acompanhamento. Um acompanhamento, né? No caso da segurança da informação, eu não estou atuando aqui, mas já atuei antes, né? Certo. A segurança da informação, ela está muito ligada ao nosso dia a dia e à evolução dessa parte de TI, de informática, e as pessoas, elas podem se expor em redes sociais, com dados bancários fazendo compras eletrônicas. Sigilosa, tem uma né? série de coisas. Então, é necessário que se tenha ferramentas, da mesma forma que nós temos na segurança eletrônica, mas a segurança da informação, ela também tem ferramentas de proteção. Exato. E que precisam estar atualizadas, tal qual a segurança eletrônica, né? Então, com as versões atualizadas. Antivírus, né? No caso de computadores. Né? Antivírus, tem sistemas até superiores, né? Porque a informática, ela trabalha com camadas, né? Exato. Então, a informação, ela pode ser protegida em diversas camadas, né? E hoje em dia, as empresas, quando eu saí de São Paulo, eu conheci alguns profissionais, achei muito interessante isso, que são, as pessoas chamam de hackers do bem, né? Hackers do bem. Então, você tem duas linhas de hackers, né? Tem os hackers que são contratados para invadir um sistema e tem aqueles que são contratados para defender o sistema. Exato. Então, por exemplo, eu conheci profissionais de TI de bancos que compravam infraestrutura, tinham investimentos altíssimos em infraestrutura de segurança da informação e contratavam esses profissionais para dizer assim, olha, nós imaginamos assim, a nossa engenharia de TI imaginou tudo isso, né? E eu quero que você tente nos invadir. Então, assim, tem profissionais que fazem isso e geram relatórios dizendo assim, olha, Banco X, você está com esse setor do teu processo está vulnerável em tal coisa. Em tal aspecto, né? E aí, eles investem nisso. Aqui em segurança eletrônica, eu ainda não vi esse tipo de coisa, mas eventualmente, as pessoas me pedem, né, no meu dia a dia, algum tipo de laudo, né? Então, olha, eu estou aqui pensando em tal coisa, me dá uma dica, né? Então, como eu tenho essa característica, né, essa formação de engenharia, eu posso eventualmente emitir algum documento e dizer, olha, você poderia proteger mais esse lado, aquele, com esse tipo de tecnologia, mesmo que eu não forneça, mas assim, eu posso fazer uma recomendação diante daquilo que eu estou assistindo, né, no dia a dia. Muito bem. Então, a gente pode concluir que não são apenas erros técnicos, né? Erros em termos de equipamentos, de comprar equipamentos mais baratos, entre aspas, né? Mas isso é mais um erro de gestão, que esse erro de gestão ele começa até um pouco invisível, né? Então, no início, ele pode ser um erro invisível, mas pode trazer consequências para o empresário, para o gestor, significativas, né? Sim, sim. O que ocorre é assim, muitas pessoas só começam a dar uma maior importância depois de um sinistro, né? De um sinistro, Então, imagina você tem um galpão que você estaciona seus veículos, sua frota lá de cargas, e de repente acontece um sinistro, né? Outro dia eu vi uma loja de carros importado aqui em Fortaleza, né? Tinha mais de 20 veículos importados e tinha um vigia. E eles tinham um sistema de câmeras, vídeo monitoramento, e tinha um vigia à noite. Uhum. Chegaram 20 profissionais do crime, com motos, né? Não sei se vocês chegaram a ver essa notícia. Eles chegaram com motos, estacionaram tranquilamente as motos, foram lá, renderam o vigia, que estavam armados, né, fortemente armados, pediram educadamente a chave dos carros. De cada carro. Pediram ainda para o vigia abrir a porta, né? Que tinha uma porta de correr, né? Uhum. E eles saíram dirigindo os 20 carros importados e não se sabe, largaram lá as motos, né? Então, olha a sofisticação, né, do crime. Então, assim, lá em São Paulo eu vi
criminoso, assim, de terno e gravata, né? Na área financeira lá, na área da região da Faria Lima lá, né? Furtando notebooks. Notebooks. Né? Notebooks. E teve um colega meu, é interessante isso, né? A evolução do crime, né? Ele saiu do metrô com a bolsa do notebook e veio um rapaz assim, né? De terno e gravata e falou: olha, por favor, eu gostaria de levar o seu notebook. E abriu assim um paletó e mostrou uma arma, né? Uma pistola, né? E aí ele disse assim: meu amigo, por quanto você vai vender o meu notebook? Aí o cara disse assim: por R$3.500. Aí ele disse assim: não, era menos, acho que era 2.000. 2.000. Aí a vítima disse assim: então vamos fazer um acordo? Se eu lhe der 2.500, você deixa eu ir embora? Porque tem muita informação aqui que eu preciso. Eles combinaram, você tem aí? Ó, eu tenho o meu Pix está aqui. Então tá bom, fez o Pix pro cara e ficou negociou com o notebook e o cara foi buscar uma outra vítima com... Então, olha só o nível de sofisticação. E você acha, empresário, que o cara que vai assaltar a tua empresa também não usa essa sofisticação? Então, assim, se você não se preocupa, né? Alguém está se preocupando com o teu negócio, né? Pode ser que tenha alguém estudando o teu negócio para causar um sinistro, né? E é bom a gente estar sempre atento, você, micro e pequeno empresário, que essa situação é uma situação estratégica e não deixe para fechar a porta depois de roubado, né? Que a gente diz aqui no Ceará, que a gente costuma fechar a porta, né? Se prevenir a questão de segurança e a questão de seguros, se prevenir depois que é roubado, né? Sim. Então, pensando nisso, não é só uma questão de gestão de operação, mas é uma questão estratégica, né? Sim. Eu entendo que é uma questão estratégica e que o empresário, né, na administração, você deve conhecer isso, tem uma disciplina que é gestão de riscos. Gestão, né? De risco, Se você vai fazer um projeto, tem gestão de riscos. Se você vai abrir um negócio, modelo de negócio, plano de negócios, tem gestão de riscos, né? Exato. Então, coloca isso, o ambiente que você vai trabalhar, ele está protegido? Você tem algo que é muito importante? Eu vi outro dia um assalto que eu achei assim, nossa, eu não sabia que ainda tinha essas coisas. Era uma loja, o camarada conseguiu, essa foi à noite, né? Tinha um sistema de vídeo monitoramento, o camarada conseguiu abrir a porta da loja, era um comércio. Uhum. E ele foi até o caixa do comércio e tinha uma gaveta, né? E ele conseguiu abrir a gaveta e, para minha surpresa, tinha dinheiro nessa gaveta. Então, assim, o empresário fecha o comércio, mas deixa dinheiro na gaveta. A gaveta trancada com aquela chavinha, né? Uhum. Que foi facilmente arrombada, né? Então... para o senhor ter uma ideia, a tecnologia acompanhando tudo isso, agora uma empresa de tecnologia de segurança da informação da eletrônica, né? Ela criou uma fechadura eletrônica para gaveta de caixa. Então, você instala esse dispositivo junto à gaveta e aí você tem senha, né? Você tem a senha eletrônica, você pode ter a senha por tag ou por... Eu não sei se já tem a biométrica, né? Mas para proteger esse tipo de coisa, né? Exato. E eu pensava assim, né? Na minha cabeça, né? Pô, como é que o cara deixa o dinheiro lá, né? Final do dia recolhe, leva embora, né? Mas tem. Então, assim, pode ser que esse comerciante não deu a devida atenção para isso, achou Exato. Que não era importante isso, né? Exatamente. E era o assaltante devia ter, assim, talvez menos de 20 anos, né, de idade. Muito bem. Então, pensando nisso, você que está nos assistindo, a sua empresa já tem um sistema integrado de segurança? Vanderlei, eu quero pedir a você para falar assim, em poucas palavras, como fazer um sistema integrado, sistema mínimo, básico de segurança para o micro e pequeno empresário. Tá. Então, eu fiz recentemente lá no Beni uma apresentação e eu fiz um desenhinho, né? Uhum. Então, a gente tem que pensar assim, né? Começa a olhar o perímetro. Então, onde está o meu negócio?
né? Vou analisar o perímetro. Qual bairro e Qual tal, bairro, a vizinhança. como é a vizinhança, como é a rua, o fluxo de carros, né? O fluxo de pessoas. Então, o primeiro nível da segurança, vamos chamar assim do patrimônio, é olhar o perímetro, né? Então, você tem hoje o que a gente chama de sistema de vídeo monitoramento. Então, você vai olhar o perímetro. Então, são as famosas câmeras. Essas câmeras, hoje, elas têm uma inteligência. Então, elas não só olham, antes elas só olhavam. Hoje, elas olham, observam, concluem e informam. Então, aí, elas detectam situações e informam. Essa informação pode vir para um sistema de controle de intrusão, né? Então, aí já estou chegando próximo do meu patrimônio, né? Exato. Olhei o perímetro, agora estou olhando o meu imóvel, né? O meu imóvel, eu posso ter um controle que nós chamamos de controle de acesso. Como que é isso? Eu posso ter uma barreira física. Exato. Aqui em Fortaleza o pessoal gosta muito de cerca elétrica, arame, né? Arame, né? Mas hoje já tem até para casas de alto padrão, você pode utilizar para não ficar aquela arquitetura de penitenciária, muito né? Aquele feio, monte né? de arame feio. Você tem uma cerca eletrônica. Então você tem dispositivos que emitem raios e que, uma vez invadido aquele raio, ele informa, olha, estou tendo uma invasão. Então, o teu perímetro, já do teu negócio, tem que ter um controle desse acesso. E para as pessoas autorizadas também, você faz um acesso eletrônico. Então, o seu João é cliente, ele pode receber uma senha para acessar aquele ambiente no momento da tua reunião de negócios. Exato. Então, Perfeito. eu posso configurar isso por horário. Então, o senhor tem uma reunião lá, uma consulta médica, o senhor chega lá, tem um dispositivo na porta, o senhor coloca a sua senha e tem um acesso. Quem não tem a senha não entra. Não entra. Né? Tudo bem, então controlei lá fora. Entrei. Vamos imaginar que tudo isso falhou e alguém entrou sem autorização. Aí você tem que ter um sistema de detecção e alarme. Então, você coloca dispositivos que informam que alguém entrou de maneira desautorizada. Desautorizada. E aí, esse sistema de alarme, ele vai noticiar alguém para que se tome uma ação. Então, olha, estamos com um problema aqui, alguém desautorizado entrou. Então, esse alarme pode disparar uma sirene. Essa sirene pode ser muito alta e aí os vizinhos vão saber, está acontecendo alguma coisa ali naquela casa, naquela empresa, né? Vou chamar alguém, vou chamar a polícia, então tem uma resposta, né? Exato. Esse dispositivo pode informar o próprio empresário através do celular, né? Ou através do computador, dizer, olha, invadiram aqui. E hoje você pode integrar as câmeras, você pode ter câmeras internas, né? Uhum. Acoplado a esse sistema de detecção que informa, então, a área de entrada tem um invasor, a câmera que está ali já mostra o cara. Tem uma pessoa aqui na garagem, né? E aqui, tô te mostrando quem é. Exatamente. Então a pessoa pode ligar lá para o 190, chamar a polícia, trancar as portas, dizer assim, vou me proteger, né? Vou me proteger. Então, são essas fases, né? Você tem o olhar para o perímetro, o olhar para o teu acesso e o olhar para dentro, né? E assim, sempre ter um tempo de resposta. O que eu faço com o que a tecnologia está me informando? Se eu estou vendo que tem um carro suspeito que passou 3 vezes na frente da minha empresa, não é normal isso. Não é normal. Já vou chamar alguém, né? Se alguém entrou desautorizado no meu ambiente, já vou tomar uma ação, né? Se alguém violou, por exemplo, uma porta, já vou tomar uma ação. Mesmo que seja fazer barulho, mesmo que seja acender luzes, mesmo que seja fumaça, mas alguém vai perceber que está anormal, né? E vai tomar uma ação. Se a pessoa está acuada, mas o teu vizinho pode... Poxa, peraí, tem alguma coisa acontecendo naquela casa, eu vou chamar a polícia. Exatamente. Né? É assim, a cabeça tem que ser essa, de fora para dentro.
Então, se você se identificou com algum dessas questões aqui que o Vanderlei falou, o risco já começou. Então, procure alguém especializado e pense em fazer pelo menos, né, uma segurança básica mínima, Sim. mas que seja eficiente, né, Vanderlei? Sim. E uma recomendação que eu dou, né, hoje em dia, com a evolução do e-commerce, a gente está recebendo muitos produtos de fora, né? Da China, então, principalmente. Né? Da China. Então, assim, muito cuidado, porque às vezes a pessoa acha que, eu quero gastar pouco, eu vou comprar essa câmera aqui, mas muitas vezes esse produto não está nem homologado aqui na Anatel, né, na Agência Nacional de Telecomunicações, e pode não ser a melhor solução. Exato. Então, sempre procurar um profissional especializado, né, que tenha conhecimento, que possa recomendar a melhor solução. E validar realmente, né? Sim. E para saber se aquele equipamento também, ele te atende satisfatoriamente, né? Sim. Porque às vezes você compra só pelo preço, você não mandou fazer. A ideia que a gente está conversando aqui é que seja feito um orçamento realmente. Um orçamento, que seja feito um planejamento do jeito que o Vanderlei está dizendo. Então, nesse sentido, a questão de você gerir melhor a sua segurança, gastar um preço justo é bem maior, né? Essa perspectiva. Sim. E é um investimento, não é um custo. Não é um investimento. Custo, exatamente. Então, Vanderlei, em que momento a segurança deixa de ser somente um detalhe? Olha, não sei se existe mais esse momento, sabe? Porque antes era bacana, né? Eu costumava, lá em São Paulo, a gente brincava muito, que era assim, é chique, né? Você vai na minha casa, tem câmeras, né? Exato. Hoje em dia, não. É uma necessidade, né? Então, se você tem um patrimônio, e esse patrimônio pode ser qualquer coisa que tenha valor para você. Então, imagina que estamos aqui falando de empresários, né? Mas podem ser vidas, né? Podem ser vidas. Para vocês. E a família também. E a família. A sua família em casa, né? Até, seu João, tem uma linha que eu estou trabalhando agora, que é uma linha nova de atuação, que é a segurança baseada na saúde, no cuidado. Muito bom. Então, imagina o seguinte, surgiu de ideias assim, um hospital que cuida de muitos pacientes idosos. O hospital já tem um primeiro nível de segurança, que é aquele botãozinho do lado do leito, né? Exato. Que a pessoa não se sente bem, chama o enfermeiro, né? Mas alguns hospitais, eles estão investindo num vídeo monitoramento interno com essas detecções, de forma que o centro de enfermagem receba essas notificações real time, em real time e tome uma ação. Então, por exemplo, um exemplo claro, assim, é um idoso que tem uma certa mobilidade, mas ele se levantou da cama para ir ao banheiro. E aí, nesse trajeto, que é curto, mas ele se sentiu mal e caiu. Então, ele não teve como puxar lá o botãozinho, né? Exatamente. Então, ele caiu. Então, essa câmera detectou esse movimento da queda, detectou o som da pessoa caindo no chão, né? Porque é um som anormal, né? E informou o centro de enfermagem. Então, a enfermeira consegue agir rapidamente, né? Então, as pessoas... Eu já fiz 2 projetos assim em casas, residências, pessoas que têm gente idosa, em casa, né? Com alguma questão, né? E que dependem muitas vezes de cuidadores, né? Então, se a pessoa tiver com um cuidador ou tiver sozinha, ela tem um monitoramento. Essas câmeras podem ter áudio bidirecional, onde a própria vítima pode pedir ajuda, né? E a família consegue ter esse monitoramento e uma atuação melhor. Então, é uma linha de atuação recente, exige uma especialização maior, né? Mas é muito interessante. Muito bom. Então, nesse sentido que a gente acha que o preço não é tudo, e essa preocupação com a segurança, ela merece um investimento, né? Merece um investimento. Então, e
principalmente a nossa população está ficando mais idosa, está tendo mais qualidade de vida, a população brasileira, graças a Deus, né? E com isso, essa preocupação, principalmente no nosso caso, a minha sogra tem 98 anos. Olha isso. E mora lá beleza. no interior. O meu cunhado veio de São Paulo, morou em São Paulo uns quase 40 anos, e deixou tudo lá e veio só para cuidar dela. E ele é fisioterapeuta, né? Então veio cuidar da mãe dele, e ele tem lá umas 2 a 3 cuidadoras, mas quem coordena tudo é ele. Então, ele para evitar esses riscos de acidentes, de quedas, né? Ele adaptou toda a casa com um corrimão. Toda a casa lá, ela anda lá no interior, ela anda do jeito que ela achar conveniente, né? Mas é até e ele sai às vezes, mas é até uma coisa boa que ele pode ficar monitorando pelo celular dele, vendo as câmeras, vendo... Né? Sim, sim. Essa é uma aplicação muito interessante, é bem isso mesmo, né? E até para pessoas que têm, por exemplo, a minha mãe está com 95, esse ano ela vai fazer 96, e ela mora sozinha. Eita, sozinha? Mora sozinha. E ela é muito disposta, ela sai, vai fazer compra no mercado, na feira, tudo. Mas ela mora sozinha. E eu tô ficando preocupado com isso, né? Ela mora num apartamento. E então, assim, pessoas que também têm esse tipo de situação também podem colocar um monitoramento, né? Exato. E uma outra situação que o senhor colocou, né? Aqui o senhor falou do interior, né? Tem uma linha de atuação também muito interessante em pessoas que estão nas áreas rurais. Exato. Então, não sei aqui no Ceará, mas lá em São Paulo começou uma onda de crimes ambientais, né? Ou incêndios criminosos, né? Então, o camarada tem lá um sítio, tem uma plantação, uma coisa, e alguém resolve ir lá tocar fogo, né? Então, à noite, tudo escuro, regiões rurais, né? Exato. Então, inicialmente se começou a colocar um vídeo monitoramento, mas aí tinha uma dificuldade com a claridade. A tecnologia evoluiu em relação a isso, mas evoluiu mais ainda com câmeras térmicas, né? Isso foi muito utilizado na pandemia, né? Então, a câmera, ela focaliza um determinado ambiente e ela detecta variações de temperatura. Muito bem. Então, o que acontece? Olha só que interessante, o camarada vai no sítio para botar fogo, ele acende, ele risca um fósforo e vai acender um papel, alguma coisa, para iniciar o incêndio, e aquele mínimo de temperatura ali é detectado pela câmera. E aí é possível chamar a polícia ou tomar outras ações, né? Exato. Então, também é uma linha muito interessante que está sendo desenvolvida, inclusive com energias renováveis. Então, tem fontes de energia solar que alimentam esses sistemas, porque são áreas rurais, né? E tudo isso para proteger o patrimônio, né? Então, olha só que interessante como essa variação de patrimônio pode mudar, né? Pode ser um comércio que está tendo roubos, né? Pode ter um sítio que pode ter ações criminosas, a tua casa na praia que, né, tá lá fechada, alguém pode querer invadir. Enfim, tem uma infinidade de possibilidades, né? Muito bem. Vanderlei, voltando um pouco para o micro e pequeno empresário, principalmente a maioria, quem tem uma empresa aí que tem 20, 30, 40, 50 funcionários e que trabalham presencialmente, né? O que você orienta, assim, a questão de câmera, porque hoje tem leis para proteger a privacidade e tal, o que pode e o que não pode na questão, por exemplo, um escritório de contabilidade, como o nosso, né? Como a nossa empresa Dilavô Soluções Contábeis. O que você orienta, o que pode e o que não pode para o funcionário não se sentir invadido? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, e aí eu recomendo fazer um trabalho
multidisciplinar, vamos dizer assim, né? Aham. A gente ter o trabalho da tecnologia e ter o trabalho também do jurídico, né? Do jurídico, Então, o que eu vejo é o seguinte, áreas comuns, elas podem ser monitoradas e se coloca um aviso. Então, por exemplo, uma escola. Então, pronto, escola, uma sala de aula, né? Então, eu tenho, assim, 2 ambientes na escola, né? Então, eu tenho um ambiente onde as pessoas entram na escola para levarem seus filhos. Certo. Tem o pátio, né? Onde vai ter aquele volume de pessoas, né? Então, essa é uma área comum, né? Certo. Essa área comum, ela poderia ser monitorada, mas exige uma situação de informação. Então, aquela plaquinha que muitas vezes nós vemos, que parece uma brincadeira, né? Sorria, você está sendo filmado, já é uma informação. É uma informação. Né? Isso tem que ter uma justificativa legal, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma escola que... tem muitos causos, né, seu João? Então, assim... É muito bacana, o que eu gosto é isso aí. Então, uma escola que aparentemente não tinha nenhuma questão de segurança, mas uma família que, infelizmente, os pais se divorciaram, né, e o filho estava na escola, e tinha, assim, uma situação como se fosse uma guarda compartilhada para esse momento de levar a criança à escola. Então, determinado dia ia o pai, determinado dia ia a mãe. E para retirar a mesma coisa. E aí, nesse processo, a escola foi informada, né, de como seria essa regra do jogo. Exato. Né? E aí, um dia, o pai teve um surto e quis ir lá no dia que não era dele. Né? E a escola tinha lá a regra do jogo, disse, não, hoje não é seu dia, não pode. Né? E aí, o pai agrediu um funcionário da escola. Agrediu fisicamente um funcionário da escola que estava cumprindo a regra, né? E aí foi aquele tumulto, porque tinha outras crianças, outras famílias ali, né? E, bom, tomaram lá ações, chamaram a polícia. A primeira coisa que a polícia falou, olha, eu tô vendo que tem uma câmera ali, vocês têm a imagem para a gente olhar? Ah, não está funcionando, porque isso aí foi instalado 10 anos atrás e a gente não mexeu mais e... Então, tinha um problema aí, né? Que decepção, né? Decepção. Então, assim, aí, lógico, né? Providências foram tomadas, mas olha só como é interessante. Aí se modernizou tudo. A partir daí, começou uma preocupação. Opa, mas agora eu sou filmado. Então, a câmera ela tem um efeito psicológico. Então, a pessoa vai realizar um ato, aí ela vê que tem uma câmera ali no cantinho... Ela falou, opa, peraí. Pensa 2 vezes, né? Será que eu, né? Então, porém, aí o senhor falou da sala de aula, né? Há uma polêmica em relação a isso. Eu não sou especialista jurídico, mas nesse caso entendeu-se que a sala de aula não era um ambiente comum. Exato. Era uma área privada, né? Então, ali não se deve colocar câmeras, porque... imagina o seguinte, uma escola de educação infantil. Então, tem crianças ali. Então, como é que eu posso, de repente, alguém expor ali imagens de crianças, né? Com toda essa questão que a gente vê aí na internet. Então, um profissional do jurídico, ele tem que orientar, dizer assim, aqui pode, que não. Por exemplo, um condomínio de apartamentos. Eu tenho lá uma área de piscina que é comum, né? Então, outro dia eu vi um condomínio e falou assim, Vanderlei, estão roubando a torneira aqui, que a gente lava o chão aqui da área da piscina. É brincadeira. E eu preciso colocar uma câmera para ver quem é, né? Então, eu falei, aqui é área comum? Então, o senhor tem metade da proteção, mas procura um advogado para que ele faça uma recomendação dizendo, para proteger... O administrador, né? Porque amanhã o cara vai falar, não, você não podia ter filmado eu roubando a torneira aqui, então eu vou anular essa prova, não é? Porque não podia, né? Mas eu vejo assim, área perimetral não tem discussão. Então, assim, o entorno, no caso do condomínio, o entorno
Então, os muros, né, portões, garagem, não tem discussão. Agora, eu posso filmar ali o apartamento? Não, aí não, né? Eu posso colocar uma câmera na piscina, mas essa câmera também está pegando a janela do apartamento do segundo andar? Então, aí tem que ter um cuidado, né? De posicionamento, de infraestrutura. Muita gente questiona, mas eu posso filmar a piscina? A minha esposa está lá de biquíni, alguém está filmando? Então, aí, não. Mas olha só que interessante. É uma solução que eu vi num outro estado. A piscina tinha horário para uso. E nesse condomínio tinha muitas crianças. Se colocou um sistema de monitoramento com inteligência artificial que formava uma barreira. Exato. Né? Então, o que acontecia? A piscina está aberta até às 20 horas. Quando era 20 horas e 1 minuto, a barreira era ativada no sistema de vídeo monitoramento. É claro que as pessoas não sabem, né? Exato. Então, de repente, passou uma criança em direção à piscina, tocava um alarme, um sistema. Por quê? Essa criança poderia cair na piscina e se afogar. Se afogar, exatamente. Olha só. Então, aí foi aprovado mesmo sendo uma área de piscina, porque era um elemento de proteção, né? Então, assim, há sempre que se ter um apoio jurídico. Né? Exatamente. E nesses casos que tem áreas comuns, né, e privativas. E principalmente hoje com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Sim. Essa lei e a questão da privacidade. Então, a assessoria jurídica ela é necessária, em vários pontos, né? Sim. Que a gente já falou, né? Vanderlei, o que podemos comparar a segurança eletrônica com a gestão financeira de uma empresa? Olha, muito interessante, né? Eu diria que a segurança eletrônica, no plano financeiro, ela tem que fazer parte do plano de investimentos. Da mesma forma que o empresário investe no local que ele vai atuar, no imóvel que ele vai atuar, na reforma que ele vai fazer, no mobiliário que ele vai comprar. Exatamente. Ele tem que investir em segurança eletrônica, tem que fazer parte. Então, naquele checklist de o que eu preciso para funcionar a minha empresa. No plano de negócio mesmo. No plano de negócio, eu tenho que colocar segurança eletrônica. Porque, gente, olha, as coisas são tão assim que são inacreditáveis. Outro dia eu vi uma imagem de uma farmácia, tinha uma família. O pai, a mãe e uma criança de uns 6 anos de idade. Muito bem. E a farmácia hoje é um supermercado, né? Tem aquelas gôndolas com muitos produtos, né? E aí, tanto a mãe quanto o pai colocando produtos na bolsa, né? E as câmeras filmando. Tudo. Então, assim, quando que eu tenho mais de 50 anos, eu nunca pensei que um dia eu ia imaginar que dentro de uma farmácia, uma família, né, fazendo furtos, né? Exato. Outro dia eu tive uma informação de um médico que na clínica, ele tinha uma clínica com muitos médicos atuando. E tinham alguns materiais nessa clínica que são importantes, que têm um custo alto, que fazem parte dos procedimentos, né? Muito bem. E, eventualmente, alguns profissionais podem fazer algum tipo de trabalho aos finais de semana, algum atendimento, e sumiam materiais. Então, a pessoa comprava lá, sei lá, uma caixa de um determinado produto, e o consumo daquela caixa era muito rápido. E falava assim, mas espera, não teve tantas consultas aqui, e esse material está, né, reduzindo, né? Então, olha onde vai, né? A gente está falando de um profissional da medicina que estudou muitos anos, que tem uma formação, que tem uma vida social, às vezes, até elevada, né? Que estudou provavelmente a disciplina de ética. Sim. Então, assim, o crime, ele está em qualquer lugar. Eu me lembro, assim, que quando eu era criança bem pequena, tinha uma mística, assim, acho que talvez o senhor tenha visto isso aqui no Ceará, né? As pessoas falavam assim, você não pode ir na rua
porque tem o homem do saco, né? Então a gente imaginava um senhor feio, né, que andava com um saco de Papai Noel nas costas, todo sujo, mas que não era vermelho, né, era um saco assim que podia fazer algum mal, né? E hoje em dia não. A pessoa que comete um delito, ela é como nós, ela se veste bem, ela tem uma vida parecida com a nossa, ela também pode estar estudando na faculdade, né? Então, é isso. E nós temos que se proteger, temos que ter esse cuidado, porque pode ser um negócio pequeno, mas é pequeno para o outro. Para mim, é o meu negócio. Exatamente. Né? É para o empresário que está ali, ele sabe o quanto que ele está pondo ali de energia, de realização de sonho, de dinheiro. Família, Muitas vezes ele teve um processo financeiro ali, um financiamento, né? Exatamente. Então, concluindo, o senhor falou do financeiro, tem que estar no plano financeiro a segurança eletrônica, no meu ponto de vista. Ele tem, eu acho também que a segurança eletrônica, ela tem esse perfil muito, muito parecido com o financeiro, porque se você se preocupa só com o financeiro, mas não se preocupa com a segurança, tende a perder dinheiro, né? Sim, sim. E é uma coisa que não se consegue calcular, né? Por isso que eu sempre trago essa expressão de gestão de risco, né? Gestão de risco. Porque qual é o tamanho do teu risco? Porque o cara pode invadir a porta da empresa e levar um objeto, né? Aí tudo Ou bem. ele pode arrombar um cofre e levar o dinheiro. Ou ele pode invadir e ter um funcionário lá dentro e causar uma vítima. Atiraram? Né? Com arma de fogo. Então, assim, não dá para calcular, né, a consequência, né? A gente pode se prevenir, né? Exatamente. Vanderlei, no nosso Dilavocast, a gente tem um quadro aqui chamado Bate-Bola. Então, eu vou fazer algumas indagações rápidas e você responde também rápido, certo? Tá bom. Instalar câmeras sem planejamento. Burrice. Burrice, né? Comprar o sistema mais barato. Falta de gestão. Falta de gestão e falta de planejamento também. Falta de planejamento. Não fazer manutenção preventiva. Aumento do risco. Não ter controle de acesso. Aumento do risco. Também, né? E deixar a segurança como última prioridade. Um grande erro empresarial. Um grande erro empresarial. Muito bom. Meu amigo, quando a gente olha aqui de forma bem ampla, esse globo aqui, ele está aqui não por acaso. Certo. E ele veio porque eu sou uma pessoa muito sonhadora, gosto de viajar, já viajei boa parte do Brasil quase todo, né? E alguns países. E eu sou muito apaixonado por essa questão de viagem e até de coisas extra à terra, né? Eu estou acompanhando aí, assim, bem próximo, estou assistindo todo dia essa viagem dos 4 tripulantes lá norte-americanos, né? 3 norte-americanos e 1 canadense, para a Lua, né? Para fazer essa viagem que é a viagem mais longa que um ser humano já fez, né? Distante da Terra. Mas eu quero, através desse globo aí, eu quero pedir a você eu sei que você é de São Paulo, você já estava me dizendo, e eu quero pedir a você que nos conte aí, na sua história, como é que você está, por que você veio para o Ceará e o que você está gostando daqui, o que você fazia lá. Você já deu algumas informações sobre isso, né? Mas como foi essa viagem e como está sendo para você? Tá bem. Pergunta complexa, vamos tentar sintetizar aqui. Bom, em relação ao mundo, né? Eu, desde criança, eu tinha um sonho de conhecer o mundo e de estudar fora. Comecei assim com esse sonho, né? E aí trabalhei em algumas empresas multinacionais que eu achava que era o caminho, né? Assim, não, um dia eles vão me mandar fazer um curso lá, lá nos Estados Unidos, e eu vou conhecer, Europa, né?
mas não aconteceu. E aí, eu sempre gostei muito de estudar, e eu estava fazendo um MBA, né? E surgiu uma oportunidade para eu ir para Barcelona. E Barcelona é um campo fértil para inovação e tecnologia, né? Muito bem. É um polo mundial. Então eu falei, nossa, Deus me deu uma grande oportunidade, né? E demorou. Então isso abriu minha mente, né? E eu também sempre gostei muito de viajar. Então, independente dessa questão de querer sair para fora, mas eu viajava. Eu sou de São Paulo, né? Viajei por todo o estado de São Paulo, fui para outros estados. Para o senhor ter uma ideia, eu tinha um Fusquinha, um Fusca 73, e eu pegava esse Fusquinha, enchia o tanque e eu caía na estrada. E uma vez eu fui até o Espírito Santo, saindo de São Paulo, com esse Fusquinha. E passei pelo Rio de Janeiro, Minas, uma parte da Bahia, tudo com Fusquinha, né? E era muito interessante isso. Então, esse espírito, a viagem, para mim, ela me renova. E aonde eu vou, eu tento absorver a cultura. Então, olha só, né? Falando de Ceará. Não, eu vou deixar essa para depois. Vou primeiro chegar no Ceará. Então, eu já tinha vindo aqui para o Ceará como turista, né? Gosto muito de praia e aí eu sempre gostei de viajar ao Nordeste, né? E aí em 2021, a gente estava na pandemia, as coisas estavam acontecendo em diversos lugares e a minha esposa teve uma oportunidade aqui e ela me convidou a vir morar aqui, né? No início eu tinha uma dificuldade, tive uma questão de saúde, a gente adiou esse processo, mas aí durante a pandemia teve toda uma série de cortes, né, nas empresas. Eu fui convidado, né, aqueles planos de demissão voluntária, né? PDV. E aí eu aproveitei e falei, olha, é o momento de realizar esse sonho. Eu aceitei o plano e nós viemos para cá. Então, eu já tinha um encantamento como turista aqui com o Ceará. Muito né? bem. Eu estudei um pouco o Ceará antes de vir aqui, então eu quis saber como é que estava aqui politicamente, como é que funcionavam as coisas, como é que era a economia, quem era o cara mais rico do Ceará, antes de vir, né? Muito bem. E aí, quando eu vim, eu falei assim, tá bom, as suas teorias, né, não ajudaram muito, né? Porque morar aqui é outra coisa. Vir aqui como turista é uma coisa e morar é outra, né? Morar não tem preço, né? E aí eu fui aprendendo muitas coisas, aprendi o que era macho, né? Então, um rapaz chegou assim pra mim e falou assim, rapaz, se alguém te chamar de macho, não se ofenda não. Não é boiolagem não, é amizade. Não é boiolagem. Falou desse jeito. Não é boiolagem não, é amizade. É amizade mesmo. Né? Eu falei, ótimo, né? Vou aprendendo essas coisas, né? E aí eu me incorporei. Então, todo lugar que eu vou, seja fora do país ou dentro do país, eu tento me inserir naquele contexto. Então, eu quero saber da comida, eu quero saber dos hábitos. Da cultura, né? Da cultura, né? Então, eu ainda não comi panelada, mas eu sei o que é panelada, né? Para convidar para comer, né? Então, é assim, né? E nesse contexto todo, eu estava comentando aqui, né? Eu vejo hoje o quanto as pessoas não conhecem o Nordeste. Exato. Né? Então, eu vejo hoje, eu até fiz um trabalho, né? Acho que eu não comentei isso aquela hora, mas com pessoas do meu relacionamento que estão em São Paulo, que imaginavam coisas sobre o que eu ia encontrar aqui, e eu disse o que eu realmente encontrei, e a gente teve assim um debate, e eles se surpreenderam com quantas coisas. Positivamente. Né? Positivamente. Então, por exemplo, a quantidade de universidades e escolas que tem no Ceará, então eu digo assim, meu amigo, você só não estuda aqui se você não quiser. Porque tem a escola top, né? Para o filho do milionário, mas também tem a escola pública de qualidade. Exatamente. Né? E eu digo isso porque eu conheci escola pública em São Paulo, trabalhei, como eu disse no início, com o governo do estado de São Paulo,
A gente tem uma área muito grande lá em São Paulo, a cidade é muito grande, né? Estado é muito grande, então, assim, existe uma preocupação lá com a qualidade, mas existe também uma dificuldade de investimento, de operação. E aqui no Ceará eu vejo as crianças uniformizadas, indo para a escola felizes, né? Uns a pé, outros de bicicleta, Merenda outros com escolar, carro, né? merenda. Então, assim, eu Tempo acho integral. que é um estado muito desenvolvido. Não estou querendo fazer propaganda política, não, Política tá? não. Mas, assim, então, o pessoal que é do Sul, vamos chamar assim, não vou nem regionalizar, muitas vezes não tem conhecimento desse universo, né? E aí, a falta de conhecimento... Outro dia eu vi um conceito muito interessante de um sociólogo que disse assim, que o preconceito nasce na falta de conhecimento. Exatamente. Então, se alguém me ensinou que a vida é só branca e amarela, quando eu vejo vermelho e azul, eu acho que é preconceito, que não faz parte, né? Então, eu gero um preconceito. E então, eu achei muito interessante essa convivência aqui. Já me perguntaram várias vezes se eu quero voltar, porque nesse processo eu me tornei empresário aqui, e vida de empresário não é fácil, né? Exato. A gente tem todo dia uma questão, tem uma superação, e muita gente já falou, e aí, muita gente me chama de paulista, né? Paulista. E aí, paulista, vai voltar? Eu digo, não vou voltar, eu vou dar certo aqui. Exato. Então, eu sempre digo, vou dar certo aqui. E assim, tem sido bom, tem sido muito bom essa experiência. Muito bem. Na sua fala sobre o Globo, você falou sobre Barcelona, e eu lembro em 2013, eu ganhei uma bolsa de doutorado em Madrid, né? Sim. Lá na Universidade Complutense de Madrid, que dizem, né, que lá na Espanha é como se fosse a Harvard da Espanha, né? É uma universidade pública e provavelmente a melhor universidade da Espanha. E eu estava vindo, isso foi no mês de julho mais ou menos. Eu estava vindo de um período de 2 meses em Boston, nos Estados Unidos, né? E aí eu, conversando com minha filha, com a Emanuele, e a Emanuele Spain, eu não fico na empresa, no escritório. Aí eu tive que renunciar a essa bolsa, né? Renunciei, já estava até, né, liberada no meu nome, né? Já tudo, mas eu renunciei. Mas fica para depois. Mas eu ainda tenho um sonho de fazer um pós-doutorado lá em Madrid, ou Madrid, ou lá perto de Londres, né? Que tem uma universidade muito boa também, a Universidade de Cambridge. Cambridge também é excelente. E eu ainda tenho esses sonhos, né? Mas eu gosto muito de viajar. Eu diria para o senhor o seguinte: Londres tem Cambridge, mas tem tempo nublado e chuva. Exato. Né? Então, o tempo todo tem parece estar assim, sempre nublado em Londres, né? Tem sol assim, mas é um sol tímido e tal. Agora, Madrid é linda. É linda, né? Eu conheci, eu falo porque eu estive nas duas, né? Madrid é uma cidade linda, é uma cidade muito... como é que eu vou dizer assim, dinâmica, né? Então, é capital, então histórica tem aquele movimento também, histórico. Tem todo um glamour dos reis também, como tem em Londres, né? Londres, Então, em Madrid tem palácios que você pode visitar. É muito interessante. Eu trabalhei numa empresa espanhola, né? Aqui em São Paulo, que a sede era lá. Então, eu tive a oportunidade de ir para lá. Mas a Espanha, ela é muito bonita, um calor, então o senhor que é cearense vai se adaptar rapidamente, porque tem uma foto que eu tirei, para o senhor ter uma ideia, às 10 horas da noite, em Madrid, e estava 42 graus. Eita. Então, para o senhor ter uma ideia, cearense não passa mal lá. Não passa mal. Né? E eu comentei de Barcelona. Barcelona também é uma cidade muito interessante de se conhecer. Também tem muitas universidades. Eu fiz a minha extensão lá.
A universidade que eu fiz lá foi semelhante à PUC, né, a Pontifícia Universidade Católica. Né? Então tem uma PUC ali da Catalunha, né, que é a região de Barcelona, que era muito perto, né, do estádio do Barcelona, do Camp Nou, dava para ir a pé. Então foi um curso muito rápido, eu fiquei ali uns 15 dias só. Mas valeu a pena. Mas valeu a pena, porque imagina uma cidade, Barcelona tem praia, tem montanha, e faz frio e calor. Então, assim, você tem opções sempre, né? E é um centro de intercâmbio. Então, eu conheci na rua, né? Eu estava perdido, procurando um lugar para comer, e eu fui pedir informação e era um indiano, né? E esse indiano falou assim para mim, você pode ir aqui, ali e tal. E aí ele falou assim, de onde você é? Eu falei, do Brasil, né? E ele falou, nossa, mas que um brasileiro veio parar aqui em Barcelona, né? Eu falei, e você que veio da Índia? Que o indiano veio parar aqui? Aí a gente começou a rir, então assim, coisas, né, que acontecem nesses momentos de viagem. Então, eu recomendo, se o senhor tiver ainda a chance, vá. Mas apesar do glamour de Cambridge, né, Madrid é incrível. E tem boas universidades lá também. Bacana. Vanderlei, estamos caminhando para um mundo mais seguro ou um mundo mais vulnerável? Olha, eu diria que tem um mix de coisas e existe muita vulnerabilidade. Vou trazer para o momento atual. A gente está num momento de guerra, né? Exatamente. Um momento de conflitos, né, na geopolítica. Olha só que interessante, né? Eu vi notícias assim, né? Hackers russos, ou acho que eram também paquistaneses, não sei, ajudaram a decifrar um código de defesa de Israel e o Irã conseguiu invadir um escudo de Israel e está bombardeando, né, através da tecnologia. Os Estados Unidos utilizou inteligência artificial para bombardear o Irã. Exato. Então, nós estamos falando de uma migração onde antes era de uma ação do ser humano, né? Você tinha que ter grandes exércitos, ter uma logística de invasão, de atuação física, né? E hoje em dia dá a impressão que os caras estão no videogame, né? Exato. Que estão no joystick lá e aí manda um míssil ali, manda uma bomba aqui. Um drone ali, o pior são os um drone, né? Então, eu acredito que da mesma forma que a tecnologia avança, ao mesmo tempo a vulnerabilidade se expõe. Então, é sempre um bem me quer e mal me quer. Então, acredito que quem atua na área de tecnologia tem que estar sempre atento, porque por mais que se desenvolva algo seguro, daqui a algum pouco tempo já alguém vai conseguir quebrar aquilo, né? No meu caso, a segurança eletrônica, ela está caminhando para uma inteligência usando a IA, né? Que está deixando muitos profissionais para trás, porque tem aquele profissional que só instalava aquela câmera analógica, que era aquela vista na TV, que a gente comentou aqui no início, né? Exato. E que agora precisa aprender IA. Exato. Mas a IA exige um conhecimento, vamos dizer assim, básico maior, né? Então, olha só que interessante. Então, estão surgindo profissionais mais sofisticados, vamos dizer assim, academicamente, para poder lidar com isso. Que não só programadores, não precisa. A IA ela veio muito para desbancar, pelo menos em parte, essa questão dos desenvolvedores, né? Os dev, como a gente chama. Sim. Porque você tem, por exemplo, o fabricante está com o desenvolvedor lá para desenvolver. Mas o usuário, por exemplo, eu que vou instalar, eu tenho que entender o quanto que aquilo se transformou em serviço, né, para o empresário, por exemplo. Então, o quanto que eu posso usar esses benefícios
para proteger o usuário, mesmo que eu não saiba como ela foi construída. Então, né? Isso aí é mais a inteligência artificial transformando esse mercado de eletrônica também, né? De segurança eletrônica. Sim, com certeza. Com certeza. A gente começa a ver mais esses controles de acesso com reconhecimento facial, né? Outro dia eu vi, saiu um produto agora, só para o senhor ter uma ideia, o pessoal olhava antes, acho que primeiro veio a digital, né? Depois veio o facial. Né? Então, lá na polícia em São Paulo, aprendi com o pessoal lá os técnicos que fazem aquela inspeção, né? Como o CSI, né? CSI, né? Que tinha a maletinha do CSI com os pozinhos, não sei o quê. Então, peritos, né? Os peritos. Então, existe um profissional que chama... É um nome bem difícil. Bom, não vou lembrar agora, mas... ele analisa a digital, né? Então, essa digital é única. É o dactiloscopia. Isso, é isso aí. E aí, tem um outro que analisa o rosto. Então, o facial, ele diz que essa distância aqui é única, que a distância do nariz para a orelha é única. Então, assim, o camarada pode fazer uma plástica, pode ficar careca, pode deixar a barba, colocar cabelo, que vai pegar. A face dele, né? Pode ser 20 anos, pegam o criminoso lá. E tudo isso é tecnologia. Agora saiu uma que o controle de acesso, ele analisa a palma da mão. Show. Então, você tem lá um aparelhinho como se fosse a campainha do negócio ali, né, onde você vai acessar, né, a clínica ou o que seja. Então, você passa a sua mão, você não encosta, você só faz assim e o aparelho lê todas essas informações da mão. Exato. As artérias, essas marquinhas, as rugas e tal. Isso aqui também é único, né? Sim. Essas marcas das nossas mãos, né? E aí ele diz, não, essa pessoa está autorizada a entrar, né? Olha onde está indo a tecnologia. E aí, muitas vezes, para você instalar um sistema desse, precisa ter muito conhecimento, né? Conhecimento técnico, conhecimento até do fornecedor que recomenda algumas práticas, né? Então, é muito interessante que eu vejo gente estudando mais para poder se manter no mercado. Muito bem. E eu vejo isso muito na inteligência artificial. Agora, em 2024, eu fiz um MBA lá na Faculdade Exame, lá de São Paulo, que agora é St. Paul também, né? Sim. Eu fiz um MBA em inteligência artificial para negócios, né? Olha só. Aí, 2025, agora, em março, eu fui para a formatura, foi online, né? Mas com provas de 15 dias, e foi muito bacana. E a gente tinha gente do Brasil inteiro, né? E a gente fez um network muito bacana nesse encontro em São Paulo, veio gente de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do interior de São Paulo, de Minas Gerais, aqui do Nordeste, né? Então foram alguns. Então foi um momento muito bacana, porque a inteligência artificial não adianta, é a mesma coisa da internet, não tem volta. Não tem volta, é a gente tentar se adaptar e tentar usá-la da melhor maneira possível, né? É verdade. E às vezes assusta um pouco, né? Às vezes assusta do seu ponto de vista de isso um dia perder o controle, né? E também de substituição de mão de obra. Então, não se preocupe que você não vai ser substituído pela inteligência artificial. Você vai precisar realmente de atividades mais nobres, né? Sim. A gente precisa estudar para desenvolver atividades não rotineiras, porque a inteligência artificial, como diz o professor Nicoleles, né? Nem é inteligência, nem é artificial, mas tudo isso foi criado mais para liberar mais tempo de vida para nós, seres humanos, né? Então, esse era o objetivo, né?
Mas existe o risco, você está falando aí, da própria inteligência artificial se rebelar contra o humano, né? Mas, voltando aí para a questão da mão, eu vejo muitos vídeos porque a China está bem mais adiantada do que a gente, né? Então, é incrível lá. Eu vejo muitos vídeos de brasileiros morando lá na China e mostrando assim, olha, eu não preciso sair com documento, nem com dinheiro, nem com cartão, nem com nada. Só com minha mão eu chego lá, passo aqui no metrô. Eu chego lá, compro uma Coca-Cola ou qualquer refrigerante. Eu chego lá no restaurante, eu pago a conta só com a mão, né? É muito interessante. Muito isso, interessante. Né? Muito interessante. Vanderlei, a gente estamos nos encaminhando para o final e eu quero pedir a você um conselho final. Se você pudesse dar um único conselho para empresário, você que está nos assistindo, que querem proteger realmente o seu negócio aqui em Fortaleza, que conselho seria? Eu acho que essa ideia a gente comentou várias vezes aqui, né, no podcast, é considerar a segurança eletrônica, a segurança do teu negócio como um investimento que faz parte do seu plano de negócios, né? Porque é impossível hoje você ter um negócio de sucesso que não contemple uma segurança. Exato. Então, você pode ter vários níveis de complexidade dessa segurança, de acordo com o tamanho do teu negócio, mas pense nisso, porque não pense nisso depois do sinistro. Se antecipe, pense nisso. Se você vai construir o ambiente do teu negócio, do teu trabalho, já construa com segurança. Exatamente. Vanderlei, eu quero aqui pedir a você também para você fazer suas considerações finais, mas antes eu quero dar aqui o mimo do nosso DiLavoCast, o mimo aqui, a caneca do podcast, para você se deliciar lá com seu café ou com seu chá. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço demais, eu adoro canecas, eu uso mesmo. Eu gosto muito de café. De café, né? Excelente. E também tomo chá, eu adoro e vou usar sim, com certeza. E agora eu quero dizer para você que os microfones estão abertos para você fazer suas considerações finais, algum conselho que você queira dar, indicação de algum livro, de algum filme, de suas redes sociais, né? Apesar de a gente já ter computado aqui suas redes sociais, mas pode ficar à vontade para falar sobre sua família, alguma coisa, agradecimento, pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais. Tá bem. Vamos pensar assim, a gente está falando aqui de uma tecnologia, né? Eu acredito que a tecnologia, desde o início, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, a tecnologia tem que ter um sentido, né? Então, assim, não existe tecnologia por existir, né? Não importa qual seja, né? Então, o sentido da segurança eletrônica e das tecnologias, que são várias, que compõem essa disciplina, né? Ela tem que trazer um benefício. Então, eu diria o seguinte, empresário, você precisa hoje investir na sua segurança patrimonial, né? Vamos chamar assim, quando eu digo proteger aquilo que te importa, né? Então, use a tecnologia para isso. Então, a tecnologia hoje está bem desenvolvida, bem madura, bem acessível, para que você possa se proteger. Porque o criminoso está estudando, o criminoso está vendo uma maneira de te invadir, de te prejudicar, mas não no sentido de... porque ele quer te prejudicar por uma questão própria, mas para se auto-beneficiar. Então, eu aprendi com o pessoal de segurança pública, com os profissionais das polícias que eu trabalhei ao longo dos anos, que o crime, a violência, ele sempre tem uma motivação social. Então, alguém não consegue ter acesso a alguma coisa, então ela vai furtar de alguém que tenha, né, que tenha conseguido.
Então, muitas vezes, o camarada vai roubar o teu produto na tua loja para poder transformar isso em alguma coisa que ele precisa, né? Então, assim, pense nisso, invista na segurança, procure empresas sérias, né? Aqui no Ceará eu vejo muita coisa bacana, mas eu vejo muito empresário querendo o mais barato, né? Querendo fazer um leilão. E essa é uma disciplina que é necessário pensar na qualidade, né? Na qualidade. E qualquer investimento que se faça em qualidade vai trazer bons retornos, bons benefícios. E traz credibilidade e confiabilidade para o seu negócio. Porque se você entra num ambiente onde tem tecnologia de proteção, o teu cliente vai se sentir mais confortável e vai falar, nossa, esse empresário aqui está preocupado com isso. Então, você gera credibilidade para o teu negócio, qualquer negócio que seja, tá? É isso, eu sou um apaixonado por tecnologia, né? Eu criei a minha empresa, ela vem se desenvolvendo aqui ao longo dos anos, né? Conheci pessoas incríveis como o seu João, Obrigado. Sou um admirador do trabalho dele e é isso, né? Eu procuro levar para o meu negócio, para o meu cliente, credibilidade. Muitas vezes eu não consigo atender todo mundo, porque tem coisas que eu não faço, mas eu procuro ser ético. Eu digo, olha, isso que você está me pedindo eu não faço, mas eu conheço empresas que fazem, então te recomendo procurar tais e tais empresas, né? Mas pense nisso. Com relação ao lado pessoal, estou muito feliz de estar aqui no Ceará. Eu vejo que o Ceará ele tem um campo fértil para empreendedores, então aproveite isso. E eu digo isso porque na semana que eu cheguei aqui, a gente estava na pandemia, mas eu vi agentes, pessoas, né, vendendo lanche na porta de casa, né, para quem quisesse ali estar naquele movimento. E a gente estava num momento de pandemia e tinha gente dando um jeito de conseguir sustentar a família com alguma renda, né? Então, para ser empreendedor aqui no Ceará, eu vejo muito apoio de órgãos, de Sebrae, de instituições, de universidades, de profissionais como o seu João, né, que apoia e sempre orienta, proporciona momentos, né? O senhor tem um trabalho incrível com empreendedores, então aproveitem, não é em todo lugar que a gente tem isso. Tá bom? Então, agradecer, seu João, por esse momento, né? Incrível, agradecer por estar aqui com o senhor e por me dar essa oportunidade de me expor e colocar minhas ideias aqui publicamente. Muito obrigado. Muito bom. Wanderley, você realmente é uma pessoa que eu admiro muito também. E se tem uma coisa nesse episódio que está bem claro, é que segurança não é apenas detalhe, né, Wanderley? Não. É a base da continuidade de qualquer negócio. Então, fazer o plano de negócio, se preparar, como o Wanderley já falou, e não se preocupar com segurança, tanto segurança física através do trabalho que o Wanderley faz muito bem aqui em Fortaleza, quanto também do trabalho de segurança da informação, a questão da internet, de hackers, né? De servidores, de informações nas nuvens. No nosso caso, da Dilavô Soluções Contábeis, a gente lida com muitas informações dos clientes. Então, a questão de backup, essa questão toda, ela é muito impactante em ramos de negócio como o nosso, na parte da contabilidade, na parte do direito e de outras profissões, na parte médica também, né? Sim. Então, a segurança eletrônica ela está integrada hoje, né? Exatamente. Ela está totalmente integrada com o sistema de redes, com internet, com nuvem. Com tudo, né? Está totalmente integrado. Muito bem. E talvez o maior erro seja investir dinheiro, tempo, dedicação e depois esquecer do principal, que é a segurança do seu patrimônio, como bem disse Wanderley. Então, Wanderley, a gente pensando no patrimônio de qualquer pessoa, como eu e você, ou você que está nos ouvindo, o principal patrimônio,
quais são? A vida primeiro, depois a família e depois o seu negócio, né? Depois a sua atividade laboral. E eu quero agradecer aqui muito aos nossos patrocinadores, a FBNB, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., que está com a gente, viu, já desde 1999, viu, Vanderlei? Eu fundei a Dilavô Soluções Contábeis em 1999 e o nosso primeiro cliente foi a FBNB. E hoje continua com a gente na contabilidade e hoje é o nosso principal patrocinador aqui do DilavôCast. Muito obrigado a toda a equipe, na pessoa da presidente Rita. Rita, muito obrigado, Deus te abençoe sempre. Quero agradecer também a Dilavô Soluções Contábeis, que estamos há mais de 26 anos nos dedicando por uma contabilidade consultiva e estratégica para os micro e pequenos empresários aqui do Ceará e do Brasil também. Nós temos cliente em São Paulo, inclusive, temos cliente em Brasília, em Belém do Pará, em Salvador. Tá? Então, hoje, com a internet, hoje a gente pode ter cliente no Brasil inteiro, né? E quiçá até no mundo, né? Sim. Então, eu quero agradecer também a Dilavô Editora e Educação. Eu fundei uma editora para editar meus livros, né? A Dilavô Editora, mostrar aqui um dos livros hoje, O Tempo de Deus, né? O Mistério do Número 40 e as Travessias da Alma no Século da Inteligência Artificial. Então, todos esses livros aqui, estamos com 6 livros aqui, mas na Amazon nós temos lá 9 livros que estão lá, João Dilavô, se você se interessar, acesse lá e adquira nossos livros, que é um grande prazer para mim e para nós, né? E quero agradecer especialmente a Vanderlei Lopes por estar aqui com a gente e agradecer também a você que nos assistiu até agora e que é sempre um grande prazer. Eu trago sempre convidados que têm a ver com o ambiente da micro e pequena empresa, que tem a ver com a contabilidade, que hoje a gente não tem concorrência. Eu já trouxe até uma contadora aqui. Por quê? Porque eu não considero que a gente tem concorrente. A gente tem parceiros, né? Parceiros que podemos nos complementar em várias atividades. E você, se você nos acompanha, se você é novo aqui no nosso canal, www.youtube.com/João Dilavô, tudo junto. Você, por favor, se inscreva, aperte o sininho e compartilhe este episódio e compartilhe também os episódios que você achar interessante no nosso canal. Este episódio já é o número 44, então é um episódio semanal que sai toda quinta-feira em ponto, às 10 horas da manhã. E então você está convidado a assistir a alguns episódios, né? E compartilhar também com quem você acha que vai ajudar. E eu trago aqui convidado de todas as áreas, viu? E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe, comente também, mande sugestões. Nos vemos no próximo episódio. DilavôCast. DilavôCast.